A crise chegou e, recentemente, ao abrir o YouTube, você provavelmente se deparou com vários vídeos de capa vermelha dizendo se defenda ou como se proteger da crise. Mas, neste vídeo, vou te mostrar uma abordagem diferente, como usar a crise e a recessão ao seu favor para enriquecer. Quando ouvimos falar de crise nos livros de história ou na mídia, parece que o mundo está desmoronando. Falam que tudo vai ruir, que os preços vão disparar por conta da inflação, o desemprego aumenta e, para muita gente, a vida se torna mais complicada. No entanto, há um outro lado da história. É justamente nas crises que surgem as maiores oportunidades para enriquecer e construir patrimônio. Esses momentos de instabilidade são quando o dinheiro muda de mãos, e aqueles que estão preparados, com as informações corretas, conseguem tirar proveito da situação. Mas para que isso seja possível para você, é essencial estar preparado e entender o que a maioria das pessoas não sabe. É por isso que você deve assistir a este vídeo até o final, para compreender o passo a passo e ver como tirar vantagem da crise. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o período da pandemia, quando o mundo parou e as pessoas ficaram confinadas em casa. Com a economia em retração, o governo foi obrigado a agir rapidamente para evitar o colapso. A principal estratégia foi estimular a economia, injetando mais dinheiro no mercado. Mas, com a pandemia, essa injeção de dinheiro foi muito mais acelerada. Isso gerou um aumento expressivo na oferta de moeda, como você pode ver. Depois disso, as taxas de juros subiram para conter os efeitos da inflação e a oferta de dinheiro diminuiu. Em 2019, a taxa de juros estava em 2,5%, mas, após a pandemia, ela disparou, chegando a 7,5%. Isso reflete como os governos ajustam a economia para equilibrar os impactos e evitar um colapso total. Agora, o que resta para você é estar atento e preparado para aproveitar as oportunidades que surgem nesses momentos de crise. As taxas de juros foram reduzidas drasticamente, chegando a apenas 0,25% ao ano. Você pode se perguntar, ok, mas mais dinheiro em circulação e juros menores, como isso afeta minha vida na prática? Basicamente, com mais dinheiro disponível e taxas de juros reduzidas, as pessoas passam a consumir mais. O que antes era guardado em investimentos de renda fixa, que agora não rende praticamente nada, acaba sendo usado para consumo. Além disso, quem deseja fazer dívidas, como pegar um empréstimo para trocar de carro ou comprar uma nova casa, encontra condições mais favoráveis com juros mais baixos, tornando essas dívidas mais acessíveis. Da mesma forma, as empresas com dinheiro em caixa também pensam, não faz sentido deixar o dinheiro parado rendendo tão pouco. Então, decidem contratar mais pessoas, abrir novas filiais ou expandir seus negócios. Para as empresas que precisam de crédito, o cenário também é positivo, pois o custo de tomar dinheiro emprestado está baixo, incentivando-as a pegar empréstimos e crescer ainda mais. Esse comportamento refletiu diretamente nos mercados financeiros e nos investimentos. Um bom exemplo é o S&P 500, que inclui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2020, devido à pandemia, houve uma queda significativa no mercado, pois o medo tomou conta. Ninguém sabia como as empresas iriam operar ou como a economia iria se sustentar. Essa incerteza gerou uma forte pressão vendedora, fazendo o mercado despencar mais de 30%. No entanto, com a resposta rápida dos governos, que reduziram as taxas de juros e injetaram dinheiro na economia, o mercado se recuperou de forma surpreendente. Se olharmos o gráfico do S&P 500, podemos ver claramente essa recuperação. Do ponto mais baixo da queda, até cerca de um ano depois, o mercado já estava em um nível muito mais alto, mostrando a força dessa reação. Após março de 2020, o mercado já havia se recuperado e subido mais de 40%. Se olharmos um período mais longo, até 2021, o aumento chegou a ultrapassar 100%. O mesmo aconteceu com o Bitcoin. Antes da pandemia, ele estava sendo negociado em torno de $10.000, mas com o colapso econômico, chegou a cair para menos de $3.000. No entanto, logo após, o Bitcoin disparou, valorizando quase 1000%. A Bolsa de Valores brasileira seguiu uma trajetória similar. Apesar de uma queda significativa, que chegou a ser de 50%, o mercado se recuperou rapidamente devido à injeção massiva de dinheiro na economia. Poucos meses depois, o índice já havia ultrapassado o patamar anterior, com uma valorização de quase 100%. Contudo, essa impressão desenfreada de dinheiro e a redução artificial dos juros não vieram sem consequências. Uma das maiores foi a inflação, que começou a crescer de forma preocupante, algo que não se via nos Estados Unidos há décadas. Se observarmos a inflação norte-americana, antes da pandemia, ela estava em torno de 1%, uma taxa bastante controlada.
Entretanto, o efeito de mais dinheiro circulando na economia não é imediato. A inflação não dispara de um dia para o outro. Ao longo de 2021 e 2022, a inflação começou a aumentar gradualmente, atingindo quase 2 dígitos, ultrapassando os 10%. Agora, imagine uma inflação desse nível aqui no Brasil, seria devastador. Isso nos mostra que, embora as medidas tomadas tenham evitado um colapso imediato, o impacto no longo prazo foi inflacionário, gerando novos desafios econômicos que ainda estão sendo enfrentados. Infelizmente, essa situação acaba se tornando comum em alguns países. No entanto, lá fora, as coisas não funcionam exatamente assim. A alta inflação é resultado direto da desvalorização da moeda, o que faz com que o preço de praticamente tudo aumente. No nosso caso, estávamos com uma taxa de juros de 0,25% ao ano, mas ela começou a subir rapidamente, alcançando mais de 5% ao ano. Já estamos há mais de um ano nesse patamar, em torno de 5,5%. Mas o que isso muda na prática? Quando os juros estão altos, tanto para as pessoas quanto para as empresas, o comportamento financeiro muda. Para o consumidor, o dinheiro no banco começa a render bem mais, especialmente na renda fixa, o que faz com que ele pense 2 vezes antes de gastá-lo. Além disso, pegar empréstimos ou fazer financiamentos para comprar um carro ou uma casa se torna menos atrativo, pois as taxas são elevadas, o que encarece o crédito. Para as empresas, o cenário também muda. As que possuem dinheiro em caixa preferem deixá-lo rendendo, já que o retorno financeiro é interessante, ao invés de investir em expansão ou contratar mais funcionários. Já as que dependem de empréstimos para crescer ficam mais cautelosas, pois os juros altos dificultam o financiamento de novas operações. Do ponto de vista dos investidores, com os juros altos, o risco de investir em ações se torna menos atrativo. Eles optam por deixar seu dinheiro em renda fixa, como o Tesouro Americano, por exemplo, já que o retorno é bom sem precisar correr riscos. Essa desaceleração no consumo e no crédito ajuda a controlar a inflação, pois menos pessoas estão tomando empréstimos e consumindo, o que faz com que os preços não subam tanto. No entanto, ao mesmo tempo, as empresas produzem menos, contratam menos e vendem menos, o que faz com que seus resultados financeiros diminuam. Ou seja, a taxa de juros elevada ajuda a conter a inflação, mas também desacelera o crescimento econômico. Controlar a inflação é crucial, mas é como tomar um remédio. Na dose certa, ele resolve o problema e ajuda na recuperação. Porém, se a dose for exagerada, o que deveria ser a cura pode se transformar em veneno e causar complicações. Da mesma forma, o impacto de ajustar a taxa de juros não é imediato. Quando houve a impressão de dinheiro e a redução dos juros, os efeitos da inflação demoraram a aparecer. Da mesma maneira, ao aumentar os juros, a inflação não cai instantaneamente. Ou seja, a ação de elevar a taxa de juros não provoca uma queda imediata na inflação. Isso torna o trabalho do Banco Central desafiador, pois é difícil identificar o momento exato para começar a reduzir os juros sem correr o risco de manter a inflação fora de controle ou provocar uma recessão no mercado. Esse é o medo atual, que o Banco Central americano tenha demorado demais para cortar os juros e uma recessão já tenha se instalado sem que ainda tenhamos percebido. Na prática, uma recessão é definida por 3 trimestres consecutivos em que o PIB encolhe em comparação ao trimestre anterior. O receio no mercado aumentou porque vários indicadores econômicos, como o desemprego e o crescimento das empresas, estão sendo monitorados de perto, e os últimos dados geraram preocupação. O relatório de Payroll, que mede a criação de novos empregos no mercado, excluindo o setor agrícola, tinha uma projeção de 176 mil novas vagas. No entanto, o resultado foi bem abaixo, com apenas 114 mil vagas criadas. Além disso, a taxa de desemprego, que se esperava ser de 4,1%, veio acima desse valor, indicando mais pessoas desempregadas, o que pode ser um sinal de recessão. Existe até a regra do 100, criada por uma economista que trabalhou no Fed, que sugere que esses números são um indicativo de que já estamos em recessão. Outro fato relevante foi a queda na bolsa japonesa, a maior desde os anos 80. Mas, se entrarmos nesse assunto, o vídeo ficaria longo demais. Agora, você pode se perguntar, aprendi tudo isso, mas como posso usar essas informações para ganhar dinheiro com investimentos? Existe, de fato, a possibilidade de estarmos entrando em uma recessão nos Estados Unidos, o que, por ser a maior economia do mundo, poderia desencadear uma recessão global. No entanto, com a taxa de juros americana atualmente em 5,5%, o Federal Reserve, Banco Central Americano, provavelmente terá que reduzi-la para estimular a economia. Os dados econômicos recentes alteraram as expectativas do mercado e, para evitar uma recessão, o Banco Central Americano deverá cortar as taxas de juros. Na tabela, podemos observar as expectativas do mercado para as próximas reuniões.
Assim como no Brasil, lá fora também acontecem reuniões periódicas. Em setembro, 76% do mercado espera um corte na taxa de juros, enquanto 23% acredita que haverá cortes adicionais até o final do ano. Para dezembro, a expectativa é de pelo menos 3 cortes. Ou seja, o mercado está dividido sobre a quantidade de cortes na taxa de juros, com a maioria esperando entre 3 e 4 cortes. A princípio, isso pode soar ótimo, pois, com a redução dos juros, haverá mais liquidez, mais dinheiro no mercado, o que significa que ações, Bitcoin e outros ativos provavelmente subirão. No entanto, o problema é o seguinte: historicamente, quando o Federal Reserve reduz os juros, os mercados tendem a cair ainda mais. Esse fenômeno é conhecido como pivô do Fed. Mas por que isso acontece? A queda maior pode ocorrer dependendo se o corte de juros foi feito no momento certo ou se veio tarde demais, quando a economia já está em recessão. Mesmo que o mercado sofra com o corte, a tendência é que, de 6 a 12 meses depois, haja mais dinheiro circulando, e esse capital precisará ser investido em algum lugar, seja em ações americanas, criptomoedas ou até na bolsa brasileira. Também existe a possibilidade de que o mercado não caia após o corte de juros, especialmente se ele for feito no momento certo. Inclusive, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos foram positivos, com a inflação abaixo de 3%. Quem entende esses ciclos econômicos e se posiciona na hora certa tem a chance de lucrar bastante. Há alguns anos, investir no exterior parecia ser algo exclusivo para quem tinha muito dinheiro. Mas hoje isso mudou. Nesse ponto, o que você deve fazer é evitar tentar adivinhar o ponto exato de baixa no mercado. Em vez disso, foque em comprar aos poucos e com uma visão de médio prazo, se posicionando da forma certa para aproveitar as oportunidades de lucro. Agora, para quem quer mudar sua mentalidade financeira, deixei um link na descrição do vídeo. Até a próxima!